O físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Muito bem, então é um experimento que inclusive você pode fazer em casa, né? Se você descolar aí algumas bússolas, né? Você pode pegar uma folha de papel, uma cartolina, passar um fio aí com uma corrente elétrica, sei lá, pega um fio que está ligado a uma lâmpada, né? Põe na tomada, passa por essa cartolina e coloca as bússolas nesses pontos aí para a gente ver o que é que vai acontecer com a nossa bússola. Tô lembrando que a agulha da bússola é um ímã, né? Com polo norte e com polo sul. O polo norte desse ímã é a parte mais escura aqui, ó, da agulha, certo? Isso é importante para nós. A gente precisa dessa referência, saber onde é o norte e onde é o sul. Então, aqui está o norte, beleza. Nós temos aqui então o nosso papel, que é uma cartolina, não sei, e o fio passando por aqui. O cara vai colocar a bússola nos pontos A, B e C e quer saber como é que as agulhas vão se comportar, certo? Bom, aqui para a gente poder resolver, a gente tem que lembrar de um pequeno detalhe. Primeiro, regra da mão direita. Então, suponha que aqui nós temos o nosso fio, certo? Aqui é o nosso fio e a ponta da caneta está para cima justamente para demonstrar qual é o sentido da corrente elétrica, beleza? Então, aqui está a ponta da caneta, a corrente elétrica está subindo. O que acontece com o campo magnético ao redor desse fio? Ele vai ter uma orientação. Primeira coisa, ele vai ser circular ao redor desse fio, então o campo magnético que vai aparecer vai ser circular ao redor desse fio, certo? Pela regra da mão direita, o seu polegar deve seguir o sentido da corrente elétrica, então, ó, corrente elétrica subindo, belezinha, show de bola, e o campo magnético vai ser circular ao redor desse fio e seguindo o sentido da ponta dos teus dedos, ó. Então, corrente elétrica subindo, polegar, os teus dedos vão dar o sentido aqui de rotação do campo magnético ao redor desse fio, certo? Então o campo magnético vai girar aqui, ó, com esse sentido aqui ao redor do fio, certo? O que nós vamos ter então? O nosso campo magnético aqui, ó, com esse sentido, certo? Por trás do fio ele passa aqui da direita para a esquerda, né, aqui, ó, por trás do fio. Se você pegar a tangente aqui na frente, ele vai passar aqui da esquerda para a direita. Então, da direita para a esquerda, atrás do fio e aqui na frente. Opa, tem que botar a tela, né, professor? É claro. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Atrás do fio, ele vai passar tangenciando ali, né? O campo magnético vai estar da direita para a esquerda, certo? E aqui na frente, ó, nós vamos ter da esquerda para a direita. Se você olhar o círculo, ele está aí, a gente pode considerar no sentido anti-horário, né? Se você pegar esse papel e colocar de frente para você, vai estar no sentido anti-horário. Então, o que nós temos aqui, justamente aplicando a regra da mão direita, é o sentido da linha de campo magnético que vai estar aí, que vai aparecer ao redor do fio, aplicando a regra da mão direita conforme a gente demonstrou, certo? Nós vamos ter essa configuração. Então, o campo magnético está girando ali praticamente no sentido, a gente vai considerar aí anti-horário, certo? O que ocorre com a agulha da bússola? Para a gente entender isso aqui, ó, vamos para uma pequena representação, uma pequena revisão teórica, vamos chamar assim. Então eu vou chamar o polo norte da bússola, eu vou chamar não, né? Eu vou pôr aqui da cor azul e o polo sul na cor vermelha, certo? Aqui do ímã, né? Do ímã que compõe. Bom, o que acontece? Nós sabemos que externo ao ímã, as linhas de campo magnético vão do polo norte até o polo sul e elas não se cruzam. Olha lá, ó. Elas vão do polo norte para o polo sul. Se você pegar uma bússola e colocar ela aqui, o que vai acontecer? Eu vou apagar essa setinha só para ficar claro para a gente. Ó. Se você colocar a agulha da bússola bem aqui, o que vai acontecer? A agulha da bússola sempre segue a orientação da linha de campo magnético. Ou seja, se a linha está indo do norte para o sul, desse jeito aqui, conforme as demais, né? O polo norte também vai apontar, vai seguir essa orientação, tá? Do norte para o sul. Tudo bem? Então nós vamos ter aí o norte da agulha voltado para a esquerda e o sul para a direita. Justamente por quê? Porque o ímã que compõe a agulha da bússola, ele tende a seguir essa orientação. A orientação das linhas de campo magnético. E nós sabemos, por definição,
através dos experimentos de Michael Faraday, por exemplo, que o Polo Norte cede campo magnético e o Polo Sul recebe campo magnético, tudo bem? Nessa orientação. Logo, é evidente que a agulha da bússola vai seguir essa orientação. E dá também para a gente perceber o seguinte, né? O Polo Norte atrai o Polo Sul atrai o Polo Norte, então também faz todo sentido aí. Mas e se a gente colocasse a agulha da nossa bússola aqui, ó, o que que ia acontecer, né? Aí a gente ia ter uma mudança na nossa agulha da bússola. Vou copiar ela aqui, ó, vou colar ela aqui. Ia mudar como? Bom, o Polo Norte ia acabar repelindo o Polo Sul da nossa bússola, certo? Então a gente ia ter isso daqui, ó. O Polo Norte vem para cá e o Polo Sul vem para cá. Por quê? Ó, o Polo Norte do ímã vai atrair o Polo Sul da agulha da bússola, que é outro ímã, e vai repelir o Polo Norte da agulha. Então a gente ia ter essa configuração aqui se você colocar a agulha da bússola perto do polo, né, do Polo Norte do nosso ímã. E o mesmo ia acontecer se você colocar a agulha da bússola, deixa eu fazer uma cópia, aqui, ó, perto do Polo Sul. Por quê? Porque o Polo Norte da agulha da bússola ia ser atraído pelo Polo Sul do ímã, olha lá que beleza. Mas e se eu colocar aqui em cima? O que que vai acontecer se eu colocar aqui em cima? Vai acontecer que a gente vai permanecer seguindo a orientação das linhas de campo, ó. Permanece seguindo essa orientação, né? Uma vez que a orientação aqui é do norte para o sul, a agulha segue essa orientação com o ímã, o norte da agulha ali seguindo a orientação da linha de campo, tá? É também o que acontece aqui, né? Que se você olhar aqui, ó, o Polo Norte cede campo magnético, então a agulha tá seguindo isso daí, né? Ó, o Polo Sul recebe campo magnético, ó, então a agulha tá seguindo essa orientação das linhas de campo magnético, tá? Então, ao redor do ímã, se você pode fazer um experimento aí na sua casa, pega um ímã desse que você tem os polos norte e sul bem, né, definidos, e pega uma bússola daquelas baratinhas e vai colocando ela ao redor do ímã. Você vai ver ela se comportar, a agulha se comportar tal qual nós representamos aqui. Tudo bem? Então, é evidente que ao redor aqui do nosso desenho, né, do nosso fio condutor, nós vamos acabar tendo o quê? O norte da agulha vai seguir a orientação que a gente descobriu aqui, que é, né, anti-horária, né? Então, tu vai ter norte aqui e vai ter sul aqui. Vai ter norte aqui, vai ter norte aqui. Olha lá. E tu vai ter sul para cá, tu vai ter sul para cá, certo? Então, nós vamos ter polo norte da agulha seguindo aqui o sentido anti-horário, que é o sentido do campo magnético oriundo da corrente elétrica que percorre esse fio, né? Regra da mão direita. Corrente elétrica segue, o dedão segue a corrente elétrica, e aí você vai ter o campo eletromagnético aqui ao redor do fio, nesse sentido aqui, conforme estabelecido pela regra da mão direita. Se nós temos esse sentido, então é evidente que o norte da bússola vai seguir esse sentido aí, beleza? Se você olhar para as alternativas, ó, letra A, totalmente errado. Letra B, totalmente errado. Letra C, totalmente errado, né? A agulha da bússola nunca fica perpendicular aqui com as linhas de campo, tá? Isso não existe. Então a gente chega aqui nas letras D e E, sobra só elas, né? Nas letras D e E, se você olhar na letra E, nós temos o sentido horário e o que não coincide com a regra da mão direita, né? Para o campo magnético ter o sentido horário aqui ao redor do fio, a gente precisaria que a corrente elétrica estivesse indo de cima para baixo, pela regra da mão direita. E não é o caso. Então, a letra E também está fora. Só sobrou aqui para a gente a letra D, que é a nossa resposta correta. Beleza? Então, aqui um exercício que ele não é do todo complexo, mas a gente tem que saber alguns fundamentos do campo magnético. Tem que saber, né, que o ímã ele tende a se alinhar no mesmo sentido do campo magnético. Então, se o campo magnético está indo aqui do norte para o sul, que é o que acontece no ímã, o ímã tende, a agulha da bússola, que é um ímã, tende a se alinhar com o polo norte, seguindo essa orientação, beleza? Então, o que que o Enem cobrou de você aqui? Conceito. Ele cobrou de você conceito, certo? Você tem que entender esse conceito, como é que esses conceitos estão estabelecidos. Não se esqueça de curtir essa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Que toda semana tem conteúdo, tem muito vídeo para você que quer passar em medicina pelo Enem. Fechou? Agradeço a tua presença até aqui.
Se você está se preparando para o Enem, se dedicando, então eu vou deixar um vídeo sobre eletricidade no Enem e aqui vou deixar um vídeo sobre cinemática no Enem para te ajudar e você continuar estudando e se preparando para essa prova, beleza? Um abração e até mais!